2, 1. No ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Ah, como é bom a gente parar de vez em quando, dar uma olhadinha na vida, alinhar os ponteiros, para estarmos de acordo com a vontade de Deus, para estarmos dentro da palavra do Senhor, para estarmos tendo uma vida bonita, uma vida que glorifica o nome do nosso Deus. Bem, nesta série de programas, estamos vendo o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, e queremos ver hoje no nosso programa como viviam os primeiros cristãos. Como eles viviam? Como era a sua rotina diária? Como era a sua vida? O que eles pensavam, o que eles sonhavam? Como viviam? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É tão importante saber como viviam os primeiros cristãos. É tão importante saber qual era o projeto de Deus para a sua igreja. E é tão importante saber como nós estamos vivendo. Se nós estamos enquadrados dentro deste modelo que o Senhor nos dá na sua palavra. Lucas era médico. Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. Lucas esteve ali em Jerusalém junto com Paulo e conversou com os irmãos, entrevistou muitos irmãos, conversou com os primeiros cristãos, as primeiras famílias, e conversou com os apóstolos, com os discípulos do Senhor, aqueles que caminhavam com ele. E Lucas escreveu não só o Evangelho segundo Lucas, como escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando a história da igreja, o seu começo, como foi e como eram nossos irmãos. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos ler os versículos 42 e 43. Diz assim a palavra: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Bem, a primeira palavra que nos diz aqui é e perseveravam. Perseverar é estar constante, perseverar é não desanimar, perseverar é continuar caminhando, é continuar fazendo, é continuar crendo, é continuar pregando, é continuar firme, perseverar. Nós sabemos que a perseverança na nossa vida, ela vem com as provas, ela vem com a perseguição, com a prova, com as lutas. Talvez você não vai enfrentar perseguição, mas você vai ter lutas e provas. E quando você vence as provas, e quando você vence a tentação, quando você vence os desafios, você adquire experiência. E com a experiência, você adquire perseverança. Você vê que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena obedecer a sua palavra, vale a pena ser um cristão. Por isso, apesar de toda a perseguição que houve ali no primeiro século, tanto dos judeus quanto dos romanos, os cristãos perseveravam como cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa a doutrina dos apóstolos? Bem, o que eles pregavam. E o que eles pregavam? Eles pregavam o Novo Testamento, julgando luz no Antigo Testamento. Eles pregavam os ensinos de Jesus, mostrando Jesus, o Messias, mostrando que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, mostrando a salvação em Jesus, o Salmo 22 se cumprindo ali na cruz do Calvário. Eles mostravam Jesus e a salvação, mostravam Jesus enviando o seu Espírito Santo para capacitar o seu povo
a vencer, vencer o mal, vencer a tentação, vencer Satanás, vencer as lutas, vencer as provas e triunfar no meio da perseguição. Eles pregavam a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Eles pregavam e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que era a comunhão? A comunhão com o Senhor, a comunhão de um coração limpo, lavado no sangue do Cordeiro, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos na igreja, aquela amizade gostosa, aquele aprendizado. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O partir do pão aqui tem um sentido duplo, tanto o partir do pão, ou seja, a comerem juntos, terem refeições juntos. Ah, como isso era tão bom! Hoje, nós podemos perceber que em muitas igrejas também, o pessoal depois do culto vai ter uma refeição, um jantar, um café, um caldo, juntos partindo o pão. Isso é tão bom, traz comunhão, traz amizade, traz aprofundamento nos relacionamentos e traz a prática do amor. O amor, ele vem exatamente aí, junto com a comunhão, no partir do pão e nas orações. Orar sozinho é muito bom. Orar lá no quarto, com a porta fechada, é maravilhoso, é o que os gideões fazem, os gideões 24 horas diante do Senhor. Mas orar com os irmãos na igreja, orar com os irmãos nas reuniões de oração, nas vigílias, ah, como é bom! Eu cresci nesse ambiente. A minha adolescência foi nesse ambiente de oração. Como era bom termos aquela turma de oração, aqueles amigos queridos da mesma idade da gente, vivendo as mesmas experiências na escola, no trabalho, em casa, orando juntos. Como é bom perseverar na oração. Como é bom ter companheiros de oração. E agora, mais que nunca, quando vivemos essa realidade no nosso país, em que nós vemos os riscos que o país corre, os riscos que a igreja corre em detrimento do resultado das eleições, nós precisamos nos unir em oração, perseverar na oração. E diz aqui que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, o temor de Deus, o temor e a consideração com a sua palavra. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, assim viviam os nossos primeiros irmãos. Assim viviam em comunhão, em reunião, em celebração. Acabava uma reunião, eles se despediam com amor, já ansiosos pela próxima reunião, pelo próximo momento de caminhar juntos, de orar juntos, de estudar juntos a palavra de Deus. Então, eles viviam assim, mas também havia uma simplicidade. Eles tinham tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum? É você não considerar seu nada. Vamos ver o que o texto nos diz. Atos 2, 44 a 45. Lemos assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Todos os que criam estavam juntos, estavam juntos. Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão querido sobre a diferença da época quando éramos crianças, adolescentes, jovens, no início do casamento, ou seja, há 50 anos atrás, 40 anos atrás. E hoje, antes a gente ia à igreja domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira no culto de
doutrina, ou no culto da palavra, estudo bíblico ou de oração, na quinta-feira, reunião de estudo bíblico, nos cultos nos lares com ações de graça, no sábado, o culto da mocidade ou o culto dos adolescentes, nós estávamos na igreja a semana toda. Hoje, o pessoal vai uma vez, escolhe um culto para ir. Ah, como é bom a gente ter esse tempo tão gostoso com o Senhor e com os nossos irmãos. Aqui diz que todos os que criam estavam juntos. Encontravam também no mercado, na praça, na escola, se reuniam o máximo que podiam. Estavam juntos e tinham tudo em comum. A minha casa é sua casa. Ah, os irmãos chegavam e ali tomavam juntos um café e conversavam e oravam. E quando um sabia que o outro estava enfermo ou estava passando lutas, o que houve? Então havia aquele amor, aquele compartilhar, ter tudo em comum. E o texto diz que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Que coisa linda! Que coisa linda! Não havia necessitados, mas será que tinha tanto pobre naquela época? Bem, realmente, com o Império Romano dominando, naquela época, gente, eles tinham de pagar cerca de 70% dos seus rendimentos eram impostos. Tinham de pagar impostos, impostos altíssimos, e sobrava muito pouco para a família. E havia irmãos pobres. Havia irmãos que o marido foi preso por ser um cristão. E, ao ser preso, os seus bens eram confiscados. A sua lojinha, o seu negócio fechava. E a esposa e os filhos ficavam desamparados. Então os irmãos se reuniam. Ah, você não vai ficar desamparada. Ah, nós não vamos deixar você sofrer. E eles então vendiam seus bens, vendiam o seu campo, vendiam a sua casa, vendiam aquilo que eles podiam dispor para dividir, para repartir com os outros. Tão lindo isso e tão importante, porque o Senhor nos ensina: aquele que tem dois, reparte com o que não tem nenhum. Aquele que não tem, precisa. E sabe, geralmente a pessoa que realmente está precisando, ela não fala, ela fica quietinha. Mas o Espírito Santo nos move para ajudar, para comprar, para repartir, para dar aquilo que aquela pessoa necessita e está orando por isso. Então, é muito lindo ver como nossos irmãos tinham tudo em comum. E também, além disso, além desse coração amoroso, generoso, esse coração de repartir, havia uma simplicidade. A simplicidade dos cristãos primitivos. A simplicidade deles. Olha o que a Bíblia nos diz no versículo 46 de Atos capítulo 2. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, aqui os verbos estão no gerúndio, ou seja, uma ação continuada, uma rotina todos os dias. Todos os dias, como era a vida deles, dia após dia. O texto está nos dizendo: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Gente, nós falamos de ir à igreja domingo de manhã, domingo à tarde, no culto da segunda, no culto de quinta, no culto do sábado. Eles iam todos os dias no templo. Por quê? Naquela época não tinha igrejas cristãs, templos construídos. Eles se reuniam nos lares, mas a casa é pequena para caber 100 pessoas.
A casa é pequena. Então, no horário da oração, às 15h, a hora nona, eles iam para o templo. E ali cantavam, e ali sentavam no pátio, e ali os apóstolos ensinavam todos os dias no templo. Todos os dias. É tão importante que você vá ao templo. Ir à igreja é para celebrar o nome do Senhor, é para juntos adorarmos ao Senhor. Ir ao templo constitui um chamado de Deus. Tinha um hino muito lindo que dizia: tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, vem, sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. A Bíblia está cheia de convocações para ir. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E assim, a palavra de Deus nos traz essa convocação para a celebração, para a adoração ao Senhor. Como é importante. Você tem ido à igreja? Ou será que depois da pandemia você ficou quietinho e está só assistindo pela TV ou no celular? Mas como é importante virmos celebrar o nome do Senhor. Todos os dias eles perseveravam unânimes no templo. O Ministério Gideões, o nosso ministério, 24 horas diante do Senhor, nós temos as torres de oração. E todos os dias essas torres estão abertas, as mulheres orando durante o dia, 1 hora de oração. Tem lá os 7 pedidos, os 7 alvos. E os homens orando na madrugada, os mesmos alvos. Isso aqui em Belo Horizonte, no Brasil, nas nações, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, nós temos as torres de oração. Como é bom a gente orar todos os dias. Diz aqui, todos os dias eles perseveravam na oração. Todos os dias. Quanto você ora? Você tem orado todos os dias? Como é importante nós termos uma vida de oração. Perseveravam no partir do pão em casa. Convidar um irmão para almoçar. Eu me lembro de uma história de um irmão, um americano. Ele chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu queria tanto servir na igreja. Ele era um recém-convertido, entusiasmado com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Ele disse: eu quero servir, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. A minha oração, eu não faço uma oração bonita. O que eu devo fazer? E o pastor perguntou: o que você gosta de fazer? O que você faz bem? Ele disse: eu gosto de cozinhar. Eu faço uma comida muito boa. E o pastor disse: então, quem sabe, todo domingo, você convide alguém para sentar-se na sua mesa. Quem sabe, você convide alguém para experimentar a sua comida. E ele gostou da ideia. Aquela igreja era numa cidade universitária, tinha muitos jovens que vinham para estudar, estavam longe de seus pais. E cada domingo ele punha um prato a mais na sua mesa. Tinha o prazer de fazer aquela comida e repartir. E assim os anos passaram. Ele ficou conhecido por ter sempre um prato a mais na sua mesa, além da família. Aquele senhor veio a falecer. E quando ele faleceu, ele tinha dito que gostaria de ser sepultado na cidade dos seus pais. E o trem levava até a cidade dos seus pais. Pois fretaram, a igreja fretou um trem. Os irmãos encheram aqueles vagões todos do trem para acompanhar aquele irmão, para sepultar aquele irmão. Quem eram aquelas pessoas? Quem um dia esteve assentado à sua mesa. Partir do pão com singeleza de coração em casa. Em casa.
nós temos tanto que fazer. Diz que juntos, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como é importante ter um coração simples, um coração cheio de alegria, um coração para compartilhar e repartir a alegria de servir ao Senhor. Comer é ter comunhão. Comer juntos e repartir nos fala de generosidade, de amor e de simplicidade. Mas não somente isso, não somente assim viviam os irmãos entre si, mas a Bíblia nos diz sobre a multiplicação dos salvos em Jerusalém. Olha o versículo 47 de Atos 2. Diz assim: louvando a Deus e caindo na graça do povo, de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Além de comerem juntos, além de todos os dias irem ao templo, além de orar, além de dar os seus bens e de repartir aquilo que eles tinham, além de ir à igreja todos os dias, além disso tudo, desta perseverança na doutrina, dessa perseverança em oração, deste amor, desta comunidade tão linda, cheia de amor. Aqui o texto nos diz que eles louvavam a Deus, louvando a Deus. A rotina deles era estar louvando a Deus o tempo todo. Você louva a Deus? Como é a sua casa? Um lugar, um recanto de louvor e de adoração? Eles estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo ficava maravilhado com eles. Que povo diferente! Olha como eles se amam, olha como que eles se consideram, olha como um ajuda o outro. Olha, eles não têm separação entre o escravo e o senhor, entre o rico e o pobre. É como se fosse uma família só. Que coisa diferente! Que povo é esse? Que doutrina é esta? Que vida maravilhosa é esta? Eles caíam na graça. Eles estavam dando testemunho do amor de Deus na vida deles. Eles estavam glorificando a Jesus. E como consequência, o texto diz, e todos os dias, não só no sábado ou no domingo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Deus sabe as pessoas que vão receber Jesus como Salvador. Deus sabe aqueles que vão aceitar e crer e se tornar verdadeiros cristãos. Eles estão aí fora, esperando a mim e a você, para pregar para eles. Eles estão aguardando que nós possamos testemunhar e levar a eles esta mensagem tão gloriosa. Estes irmãos, no início da igreja, eles falavam de Jesus com seu testemunho, vivendo desta maneira simples, vivendo em oração, vivendo em amor, mas não deixavam de pregar, não deixavam de anunciar o Evangelho. Você tem anunciado o Evangelho? Você tem falado de Jesus a outras pessoas? Você tem mostrado o amor de Deus aos outros ao seu redor, à sua família, aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de faculdade, aos seus amigos, aos seus vizinhos? Você tem anunciado Jesus? Eles caíam na graça do povo e todos os dias o Senhor acrescentava o número dos salvos. Todos os dias tinha gente nova para ser batizada. Todos os dias tinha gente nova chegando na classe dos novos convertidos para serem discipulados. Você tem trabalhado pelo Evangelho? Você tem vivido esta vida bonita em simplicidade, em amor? Que tal orar? Que tal começar hoje algo novo e maravilhoso? Vamos orar?
Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Senhor, eu sei que eu posso fazer muito mais por Ti e pelo Evangelho. Senhor, eu sei que tenho feito tão pouco, mas eu me entrego em Tuas mãos. Eu sou Teu, inteiramente Teu. Toma minha vida. Encha-me com Teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados e dá-me a alegria de viver para a Tua glória enquanto eu aqui estiver. Quero viver só para Ti. Ajuda-me, livra-me do mal, livra-me do pecado e dá-me a segurança da vida eterna e a Tua presença e o Teu Espírito Santo para me ensinar. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bondoso, digno e fiel. Ele ouviu a sua oração e o Espírito Santo já veio habitar em você. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Seja fiel. Celebre o nome do Senhor na igreja. Se batize, tenha uma Bíblia e cresça espiritualmente. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos trazendo para você a palavra de Deus. Deus te abençoe.